Olá, amigos da TV O Impacto. Estamos de volta hoje tendo a visita do secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, Paulo Jesus, que de tabela também é atualmente o presidente do Conselho Municipal de Transportes. Eu fiz o convite ao secretário e presidente do Conselho, no caso, para nós esclarecermos acerca de alguns pontos que estão sendo comentados pela cidade em relação à nova empresa que daqui a 6 meses deverá assumir os serviços de transporte coletivo em Santarém, depois de ser eleita através de uma licitação pública, né? Foi realizada a licitação, a empresa ganhou a concorrência, o prefeito já homologou e muitos comentários, Paulo, surgem pela cidade. Às vezes a desinformação causa determinadas situações que são reações da população. E o transporte coletivo, como é um transporte que é utilizado por todas as categorias, né? O rico, o pobre também usa, o rico usa também, então é bom que a gente tenha agora aqui na TV O Impacto, no Jornal O Impacto, essa oportunidade de esclarecer. Nosso objetivo aqui é clarear o melhor possível para a população, porque se trata de um serviço novo, né? Claro, serviço antigo, mas de uma outra forma agora. Então, prazer em recebê-lo. Bom dia, Osvaldo. Bom dia a toda a audiência aí do programa TV Impacto. Para nós é uma honra poder estar aqui participando com essa oportunidade também de esclarecer a sociedade, né, sobre os pontos aí em relação à licitação do transporte coletivo por ônibus do município de Santarém, aonde o município está, além de cumprir uma determinação judicial, né, para a regulamentação do serviço de transporte público no município de Santarém, para que todos saibam, ele funciona de forma precária, né, através de licença precária, e toda e qualquer concessão pública ela tem que ser dada através de um processo licitatório. Então o que o município está fazendo é cumprindo a lei, né, além também de cumprir uma determinação judicial, né, onde está aí uma ação posta contra o município, onde determinou o prazo, é uma ação que vem desde 2014, e que o município está passivo de ser penalizado por multa, que hoje já ultrapassa aí, multa diária, né, que já ultrapassa aí os 100 milhões de reais contra o município. Então, a partir do ano passado, retrasado de 2017, melhor dizendo, o prefeito Nélio, então, vem aí através das ações do município, né, de melhorias, né, e de transformações também de alguns serviços, decidiu então fazer o processo licitatório no cumprimento da lei, né, para cumprir a lei. E nós finalizamos o processo agora no último dia 4 de dezembro deste ano de 2018 passado, né, já definindo a empresa vencedora. Apenas 2 empresas se habilitaram no certame. O processo ele foi aí acompanhado pelo TCM, pelo Ministério Público, né, foi um processo transparente, onde o Conselho Municipal de Transporte também acompanhou, participou inclusive de todas as fases, né, do certame, e houveram aí várias ações na Justiça de contestação, né, pelas empresas locais, por algumas pessoas também de forma individual, e em todas elas a Justiça ela se manifestou favorável à continuação do processo. O município fez questão inclusive de acatar todas as sugestões que foram apontadas, né, no edital pelo TCM, né, não foram determinações, foram sugestões. Ainda assim o município acatou para que o processo pudesse ser quanto mais transparente, né, possível, melhor. E dessa forma foi feito, e duas empresas apenas se habilitaram no processo. E das duas, uma foi consagrada campeã, né, do certame, vencedora do certame, por ter cumprido todos os pré-requisitos do edital. Então, nos últimos dias nós temos aí acompanhado essa movimentação, né, na cidade, dos trabalhadores, do sistema, né, dos próprios empresários, né, que não puderam se habilitar para o processo em virtude de algumas razões particulares, creio eu que de ordem legal na documentação das empresas, né, mas o processo ele foi aberto para qualquer um participar. Então, nos últimos dias nós temos acompanhado, inclusive aí tivemos 2 movimentos essa semana, que
foram movimentos que, segundo o sindicato rodoviário, não tinha participação do sindicato, que foi um movimento à parte do sindicato, né, por trabalhadores do sistema. E o município, como tem sempre feito desde o início do processo, tem se colocado à disposição para dialogar. O prefeito tem mostrado essa boa vontade para dialogar com a categoria, no sentido de também colaborar com o entendimento, né, da nova empresa, para que ela possa estar aí priorizando a absorção desta mão de obra local, né? Nós acreditamos que a empresa tem essa intenção, até porque ela certamente não trará profissionais de fora por conta do custo, depois de nós termos aqui profissionais qualificados. E o município, o prefeito Nélio, tem sinalizado nesse sentido, né, que se compromete a intermediar um diálogo, né, junto à empresa e o sindicato, para que ela possa estar aí dando essa prioridade. Já fizemos aí várias reuniões com o próprio sindicato, no Ministério Público do Trabalho, onde ficou consignado esse compromisso. E assim o município tem conduzido, né, esse processo e continua à disposição. Nós tivemos agora, na última quarta-feira, inclusive, uma reunião que foi pedido, né, pelo sindicato, através do vice-presidente, com a anuência também do presidente e dos membros desse movimento, onde o prefeito se disponibilizou a conversar. A reunião não houve porque eles decidiram não reunir, que preferiram manter a programação existente. Então, em relação às informações, Oswaldo, que tem circulado, muita coisa realmente tem sido colocada de forma equivocada. Eu quero interromper aqui para a gente ser bem claro nas respostas. São alguns detalhes pequenos que apenas com uma resposta já é uma afirmação e com certeza vai tranquilizar quem nos assiste neste momento. Primeira pergunta que me fizeram: a empresa que ganhou é de Santarém? Olha, a empresa, pelo que nos conta, ela tem o registro, né, de fundação em Santarém. É uma empresa que já tem 10 anos. Certo. Né? Ela tem o quadro societário, né, que eu não sei aí qual é a naturalidade do sócio, mas o endereço da empresa é de Santarém. Outra pergunta que também me fazem na rua, questão do passe estudantil. Esta licitação agora, com esse novo modelo de prestação de serviço, vai alterar essa questão do valor do passe estudantil ou não? Olha, é importante a gente deixar isso bem claro para a sociedade como um todo. Principalmente para os estudantes. Todos os direitos adquiridos, eles serão mantidos. Não terão prejuízo. Tanto o estudante, que paga hoje 1/3 da passagem. Hoje a passagem custa R$3, o estudante paga R$1, que é 1/3 da passagem. Isso será mantido. Esse é um direito constitucional legal, através de uma lei municipal que se estabeleceu esse direito ao estudante. Então isso não será alterado. Assim também como as pessoas que têm o passe livre, os idosos, as pessoas que estão em tratamento oncológico, todos os segmentos que são beneficiados com este direito, né, adquirido por lei, eles permanecerão utilizando esse direito. Nenhum direito será prejudicado, ninguém perderá direito, tudo será mantido como é hoje. Então isso é importante a gente afirmar. Outra questão que aborda-se na rua aí, que levanta-se, em relação ao número de ônibus. Uns acham que essa redução do número de ônibus, comparando o que dizem que hoje as atuais empresas, elas têm uma frota de mais ou menos 160 ônibus aproximadamente, e que pela nova licitação, a empresa que vai assumir daqui a 6 meses, ela terá 100 ônibus, com uma reserva de 10%. Em relação a isso, também há uma questão, que dizem que, eu já ouvi isso na rua, que se não for suficiente para atender a demanda com qualidade, né, é que a prefeitura não teria poderes para exigir da empresa o aumento da frota, a não ser se fosse realizada uma nova licitação. Isso também não procede. Não. Essa é uma outra informação que está sendo passada de forma equivocada em relação à quantidade da frota circulante. Me permita colocar aqui uns dados que eu acho importante para o entendimento, né, das pessoas. Em 2017, as informações que foram colocadas no projeto básico da licitação e que foram para o edital, elas foram extraídas das informações repassadas pelo CETRANS, que é o Sindicato das Empresas, que tem hoje essas informações. E a Secretaria faz o acompanhamento através da fiscalização. Então, em relação à frota circulante, em 2017, o CETRANS, quando solicitou o reajuste da tarifa, ele apresentou na tabela GIPOT, que é a tabela que se utiliza
para você levantar o custo da operação e definir o valor da tarifa, ele apresentou uma frota circulante de 140 ônibus. Nós chamamos todos eles para uma vistoria e só 90 foram apresentados. Desses 90, nós tivemos 54 que foram reprovados na vistoria e 36 que estavam aptos. E aí eles fizeram lá os reparos necessários para que, de acordo com o que a vistoria exigiu, e nós detectamos, através da fiscalização, de uma cabine de fiscalização que nós temos ali na Praça do São Sebastião, que todos devem conhecer, que por ali passam todos os coletivos de todas as rotas. E ali a gente monitora a passagem, no horário, cada empresa tem uma licença com uma quantidade de veículos para circular, é conferido se aquela empresa está com aquela quantidade de ônibus. Então nós, ano passado, detectamos que a frota circulante que estava operando eram 117 ônibus. Né? Em 2018, novamente, quando o CETRANS apresentou a tabela JPOT, pedindo o aumento da tarifa para R$ 3,87, né, neste ano, que houve reajuste da tarifa no ano de 2017 e houve também agora no ano de 2018. Apresentou a mesma planilha JPOT informando a mesma frota de 140 ônibus. Através do monitoramento lá na cabine de fiscalização, nós detectamos que a frota circulante são 119 ônibus. Então nós desconhecemos essa quantidade de ônibus de 165 que estão colocando. Então hoje a frota circulante é de 119 ônibus. Né? E a licitação, baseado nessas informações, considerando também a sobreposição de linha, que é um grande problema hoje no sistema, Oswaldo, que causa a maior reclamação do usuário. O que é isso? Nós temos 4 a 5 operações dentro de um mesmo itinerário. E isso causa uma concorrência, uma disputa entre eles. E o que isso gera? O pega, o corte de itinerário, o ônibus não passa na parada naquele determinado horário porque ele corta o itinerário aqui para passar na frente do que vem e chegar primeiro naquela parada onde concentra no horário de pico uma quantidade de usuários maiores. Então essa concorrência entre eles acaba gerando todo esse problema para o usuário. E são as maiores reclamações que nós recebemos na Secretaria. Criamos um canal de comunicação onde nós recebemos diariamente uma quantidade considerável de reclamação de usuário por conta desses problemas. Então, essa sobreposição de linha identificou-se que não há necessidade de você ter uma quantidade de ônibus naquele setor, naquela operação, porque isso, na verdade, não ajuda, atrapalha, cria os problemas. Então, houve esse redimensionamento. Nós temos hoje 119, como eu disse, circulando, e a licitação ela prevê o início da operação com 110 ônibus, né, que são 100 ônibus e 10 ônibus mais 10 de reserva. Né? 50% da frota nova, 50% com idade média de 3 anos e meio e idade máxima de até 10 anos. Quer dizer, a cada 10 anos o ônibus tem que ser substituído. Hoje o município com esse contrato tem uma condição melhor de exigir da empresa a prestação de serviço, porque tem um contrato para ser cumprido e lá tem as sanções previstas no contrato, caso a empresa não cumpra. Hoje o município acaba ficando impotente diante do sistema existente, porque você não tem elementos para cobrar da empresa com mais rigor, né, essas penalidades. Então, esse benefício, esse processo também trará a condição de fiscalização. Então, essa questão em relação aos ônibus, é isso que nós gostaríamos de deixar aqui claro, para esclarecer, de que essa frota, essa redução de 165 para 110, como está sendo colocado, isso não procede. Porque a frota circulante hoje, em 2018, informada pelo CETRANS e monitorada pela Secretaria, são 119 ônibus que estão circulando. E também, só para complementar, se houver necessidade, a Prefeitura tem como exigir... Isso é importante. O que vai apontar a necessidade do aumento da frota é a demanda. Então, se em uma determinada área da cidade a quantidade de ônibus que estiver circulando ali não estiver atendendo a demanda, a empresa ela tem por obrigação de colocar ali mais ônibus para atender a demanda. Sem necessidade de concorrência. Sem necessidade. Né? O importante é que a população, o usuário, ele esteja sendo bem atendido. E mais um benefício, além de tantos, que o sistema traz, Oswaldo, mas é importante a gente dizer que o usuário ele terá um aplicativo no seu telefone, onde ele vai poder consultar o horário que o ônibus vai passar naquela parada, quais são as linhas que passam naquela parada, qual é a parada mais próxima de onde ele está, isso em tempo real.
Todos os coletivos vão ser monitorados e vão ser equipados com GPS. Nós teremos na secretaria, e a empresa também terá na sua estrutura, uma central de monitoramento, onde nós estaremos verificando em tempo real a operação do coletivo. Certo. E identificar naquele momento se o coletivo está parado num determinado ponto, além do tempo determinado, né, se ele está cumprindo o itinerário, se ele está passando no horário na parada. Isso em tempo real, a fiscalização já vai conseguir verificar. E aí atuar para que o sistema possa estar funcionando aí bem e deixando aí o usuário bem atendido. Tá. Então, você internauta que está nos assistindo aqui através da TV Impacto e do site do Jornal Impacto e também através da rede social, acho que deu para entender com muita clareza o que realmente determina esse novo processo de serviço de transporte coletivo aqui em Santarém. E para terminar, secretário, o senhor falou no início, eu gostaria também de que o senhor reforçasse a questão da tarifa, que é um caso que ela deve ser corrigida para R$ 3,40, me parece? R$ 3,40, hoje é 3, está no projeto também. E uma situação que também está chamando é o desemprego. O que a secretaria poderia fazer para dar uma tranquilidade a esses pais de família que hoje trabalham nessas empresas, que não vão mais prestar o serviço e estão com medo de perder o emprego? Exato. Dois pontos importantes realmente a serem esclarecidos. Primeiro, em relação à tarifa, que é o que está sendo também colocado de uma forma equivocada para a sociedade. O processo licitatório, no processo licitatório, existia lá um dos critérios, né, para disputa do certame, a tarifa mínima e a tarifa máxima. O que é isso? Isso foi tirado também da informação do custo operacional do serviço, apresentado pelo CETRANS na planilha deste ano deste ano passado, de 2018, onde o CETRANS, depois de lançar todas as despesas do sistema, o custo operacional do sistema, dividir pelo número de passageiros que utilizam o sistema hoje, que ele informou que são 2.400.000 anual, e você pega o custo operacional, divide pelo número de passageiros e você acha o valor da tarifa. Porque quem paga a tarifa, quem paga o custo da operação é o usuário. Sim. Aí você considera 60% que pagam a passagem inteira, né? 30% que pagam 1/3, que são os estudantes, e 10% que andam de graça, que são as gratuidades. Então aí você acha o custo operacional, você divide pelos pagantes do sistema e acha o valor da tarifa. Então, feito esse estudo, o CETRANS apresentou um pedido de reajuste para a tarifa de R$ 3,87. Passou por todos os trâmites, foi para o conselho aprovou em R$ 3,25 e o prefeito estabeleceu em R$ 3,00, que é o que está ainda em vigor até hoje. Então essa informação para determinar no processo licitatório um item para a disputa do certame foi a tarifa, e inclusive ainda foi colocado o preço máximo abaixo do que o CETRANS apresentou. Então ficou lá R$ 3,40 tarifa mínima, R$ 3,78 tarifa máxima. O que quer dizer isso? O operador que apresentasse, dentre tantos os itens, a menor tarifa, ele pontuaria mais no certame. Então, só para exemplificar e ficar bem claro aqui para quem está nos assistindo. Você é um concorrente, eu também sou um concorrente. Nós dois vamos participar do certame. Aí você apresenta, dentre tantos outros critérios que você tem a cumprir, você apresenta uma tarifa de R$ 3,50, um exemplo. Aí você vai pontuar 60 pontos no processo. Aí eu chego e apresento a tarifa mínima, R$ 3,40, menos que você. Eu vou pontuar 100 pontos. Então isso era critério de disputa no certame, para eventual empate no certame, né? Então, as duas empresas que foram credenciadas apresentaram a tarifa mínima de R$ 13,40, né? Isso não quer dizer que já é a tarifa definida, porque qual é o processo da definição da tarifa? A empresa, ela manda para a secretaria a planilha de custo operacional, a secretaria analisa, vê se está realmente dentro dos padrões, se todas as despesas que estão lançadas lá fazem parte do custo operacional do serviço, encaminha para o Conselho Municipal de Transporte. O Conselho Municipal de Transporte submete a Comissão de Assuntos Econômicos, que vai fazer a análise, vai manter aquele valor sugerido pelo CETRANS e indicado pela Secretaria, ou vai estabelecer um outro valor,
faz um parecer e coloca para aprovação na Assembleia do Conselho. Lá o Conselho vai aprovar um valor único, de lá encaminha para o prefeito como sugestão. O prefeito tem o poder de acatar, tem o poder de até dar um valor diferente do que o Conselho sugeriu, ou para cima ou para baixo, ou pode nem dar o aumento. Então quem decide a tarifa final é o prefeito, né? Então esse valor de R$ 13,40 não quer dizer que já está estabelecido. Ela vai passar por todo esse processo. E quem vai definir no final é o prefeito. Certo. Que aí ele vai avaliar se mantém a mesma tarifa que hoje existe, de R$ 3, né? Se congela essa tarifa, né? Ou se pode acatar o valor que o Conselho pode sugerir, também depois de todo esse trâmite. Então, em relação à tarifa, também é mais uma desinformação que está sendo passada. Não é a tarifa final. A tarifa ela só mudará após um novo decreto do prefeito, né, que o que está vigorando hoje é o último decreto de 2018 que estabeleceu a passagem para R$ 3, né? Então, da mesma forma, esse processo se dará. Então, a empresa ela pode muito bem, aí eu não posso garantir que o prefeito vai determinar, mas certamente que ele, como sempre tem feito, vai usar o bom senso, vai considerar a questão do impacto social no bolso do usuário, do trabalhador, analisar com carinho, com cuidado, como ele tem feito, e vai estabelecer certamente que uma tarifa aí que não vai trazer nenhum prejuízo para o usuário, principalmente pela condição de melhoria que o serviço vai oferecer para o usuário também. Tá, e aí no caso, então para fechar rapidamente aí, devido ao nosso tempo, questão do desemprego, o que a Secretaria se propõe? Questão do desemprego, exatamente. Como eu falei no início, o município tem dialogado com o sindicato que representa a categoria, no sentido de intermediar a conversa com a empresa vencedora, juntamente com o sindicato, para que a empresa possa estar aproveitar a mão de obra ali, absorvendo essa mão de obra que existe hoje no sistema. Então, esse não é o município não tem como obrigar a empresa a contratar. Sim. Lógico que ela vai ter os seus critérios, né? Então, isso o sindicato vai encabeçar esse movimento, né? O município vai estar junto, nós estaremos juntos, o prefeito está junto, nós temos nos colocado à disposição do sindicato para que a gente possa estabelecer essa conversa. Inclusive, na segunda-feira, Oswaldo, a ação judicial que saiu aí na última quinta-feira, impedindo que fosse feito movimentos que fechassem ruas, né, bloqueassem vias e tudo mais, o próprio juiz já estabeleceu uma audiência para segunda-feira de conciliação. E nós vamos estar lá, o município vai estar lá, juntamente com o sindicato, juntamente com o representante da categoria, para dialogar. E mais uma vez nós vamos nos manifestar nesse sentido. Já é uma intenção do prefeito, já desde o início, quando já estava se trabalhando o processo licitatório, em colaborar nesse sentido com os trabalhadores. Porque também o município, o prefeito tem essa preocupação com o emprego, né, para garantir os postos de trabalho de quem hoje está atuando no sistema. E isso nós continuaremos fazendo, o prefeito continua sinalizando, o município está aberto ao diálogo para contribuir, para colaborar nesse sentido. Ok, secretário, muito obrigado pela sua participação, pelas informações, e é isso. TV O Impacto, sempre levando a melhor informação para você.